Boa tarde, meu povo. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui. Graças a Deus. Nessa quinta-feira é motivo de alegria para nós poder sempre estar podendo passar uma mensagem de amor, de conforto. O que você entende do amor? O amor, meus irmãos, ele é tudo para o ser humano, tudo para nós. Se você não tiver amor, as coisas não fazem sentido. Veja esse versículo de João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, as pessoas, né? Fala o mundo, mas em geral, as pessoas amou de tal maneira que ele deu o seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha o quê? Vida eterna, meus irmãos. Tudo isso ele fez por o quê? Por amor. Por amar a mim e você. Antes de nós amar a Deus, Deus nos amou primeiro, dando aquilo que ele tinha de mais precioso, que era seu filho Jesus, que não tinha pecado nenhum, saiu do seu trono de glória, veio nessa terra, sofreu, foi humilhado, rejeitado e se propôs e morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, meus irmãos. A morte de Jesus Cristo, ela não foi em vão. Através da morte de Jesus Cristo, nós temos a salvação através de Cristo Jesus, quando nós reconhecemos a Ele. Quando nós se entregamos a Ele, reconhecemos que Ele é o suficiente Salvador da nossa alma. Nós temos a salvação através de Cristo. Fora dele, meus irmãos, não há salvação. Eu sempre vou estar pregando esse versículo, que é um dos versículos que nos aproxima de Deus. É um dos versículos que sabe, que ensina sobre o amor. Você tem amado o seu irmão, você tem amado o seu próximo. Se você diz que ama Deus e não perdoa o seu irmão que você está vendo, que te magoa, que te fere, não tem como você receber o perdão de Deus. Perdoar para ser perdoado. Não que Deus não queira perdoar, mas primeiro a gente tem que pedir perdão para ser perdoado. Através de quê? Do amor. Isso é o amor, meu irmão. Pessoas que não amam, que não têm amor, elas não perdoam. Mas quem ama verdadeiramente entende o que é o amor e ama e perdoa. O amor não guarda mágoa, não guarda ressentimento. O amor confia, o amor não maltrata, não despreza. Então nós temos que aprender o que? Amar. Como Jesus amou. Ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso, seu único filho, seu maior tesouro, ele deu para nos salvar, meus irmãos. Ele não deu para a tua vida e a minha vida ficar do mesmo jeito. Então você tem a oportunidade de ser salvo através de Cristo Jesus, reconhecendo a Cristo, se entregando para Ele, nascendo de novo. Ele diz: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. E aquele que não crê, meu irmão, em Cristo, na palavra genuína de Deus, já está condenado. Não que Deus condene ninguém. Nós se condenamos quando rejeitamos a palavra, a mensagem de Deus. Deus, o propósito de Deus, ele não veio aqui te prometer iate, riqueza, bem materiais. Não. Ele quer salvar. O propósito de Jesus é salvação. A Bíblia diz: buscais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas, meus irmãos, serão acrescentadas, que é bem materiais. Isso é dado, é acrescentado em nossas vidas, é o alimento, é sabedoria, é o amor no coração para o próximo. Isso são acrescentados através de Deus quando nós buscamos, primeiro, não as coisas dessa terra, mas as coisas eternas em Cristo Jesus. Não adianta, meus irmãos, ajuntar tesouro nessa terra, aonde a traça e o cupim corrompem, onde o ladrão rouba, mas sim ajuntará tesouro no céu, aonde nem a traça come, nem o ladrão rouba. Esse é a palavra dessa tarde para todos nós. Ame, perdoe para que seja perdoado. Porque se você diz que ama a Deus, mas você não consegue perdoar o teu irmão que está do teu lado, aquele que te feriu, como que você vai ser perdoado e como que você ama a Deus? Fica aí
a dica, a resposta que temos que amar, porque Deus, Ele deu, Ele amou. Se Ele não amasse, meu irmão, não tivesse me amado e amado você, nós não teríamos salvação através de Cristo Jesus. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele deu o seu Filho, sacrificou o seu Filho, deu o seu Filho como resgate para nos tirar das trevas e para nós ver que Ele é o nosso Salvador, é o nosso Deus e que não há salvação fora dele. E tem tantas pessoas ainda que não entenderam o significado de Jesus ter morrido na cruz para nos libertar, nos libertou. Ele veio, ele era o Cordeiro vivo que desceu do céu, aquele que tirou o pecado. Ele levou sobre ele. Então você tem a oportunidade de salvação. Basta você querer, reconhecendo a Cristo, se entregando a Ele. Só que não se importe com a luta, porque a luta, enquanto haver vida, vai haver luta, dificuldade. Mas se você colocar sua fé em Cristo, deixar Deus agir, não confiar na força dos nossos braços, na nossa sabedoria, mas deixar Deus agir, entregar a Deus os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa família, possa ter certeza que Deus nos dá a vitória, que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, porque Ele supre e Ele sabe o que nós precisamos. Ele, a promessa é salvação. E aquele que não tiver em Cristo, não se converter, não aceitar Jesus, a Bíblia diz, não tem como ser salvo. Isso é a palavra de Deus. Porque se Deus deu o seu Filho, sacrificou seu Filho para salvar a humanidade tem que entender que só Jesus salva. Abrir os ouvidos e o entendimento que não há salvação fora de Cristo. Porque a Bíblia fala. E o que está na Bíblia não é mentira. Você tem que entender que Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então o que está escrito ali está escrito. Ele diz: sem mim não há salvação. Sem mim nada podes fazer. Tudo isso são palavras onde nós devemos meditar e prestar atenção que quem está falando não é um homem, é Deus, é o próprio Deus. Não se trata do homem, mas sim da palavra de Deus. Palavra que tem poder para transformar, palavra que tem poder para modificar e transformar uma vida, se você crer e acreditar. A Bíblia mesmo diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê. Se você não crê, meu irmão, não tem como ser salvo. Não tem como você ter vida eterna. Ele falou para aquele que crê. Se nós cremos, se convertemos a Cristo, se entregamos a Cristo, se batizamos, descemos água, conhecemos Jesus como suficiente e Salvador da nossa alma, você creu. Você agora é nova criatura. Então, aprenda a amar, aprenda a perdoar, não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Você está tendo a oportunidade de conhecer a Cristo, de se entregar a Ele e ser salvo através dele. Ele veio para nos salvar. Só Ele pode nos dar essa salvação. Que Deus abençoe, meus irmãos. Olhe, é difícil perdoar, mas não é impossível. Se você não perdoa, você fica uma pessoa acumulando um peso para as suas costas. Você vai ficar doente porque você é uma pessoa rancorosa que não guarda, que não libera perdão, que não perdoa. E a sua vida, meu irmão, não vai ser boa. Quando liberamos perdão e perdoamos aquele que nos ofende, nós ficamos leve, tiramos aquele peso das nossas costas. Mas se você não fizer isso, cada vez, meu irmão, vai ficando pior. Então aprenda a amar e aprenda a perdoar. É difícil? É. Mas é impossível. É impossível sim, porque Jesus nos ensinou e Jesus nos amou mesmo antes de nós amar Ele. Então nós temos que ter aí, aprender com Cristo Jesus. Ele diz: seja santo porque eu sou santo. Nós temos que aprender que nós estamos na presença de um santo. Nós temos que ser santos também. Não vamos ser nunca igual a Deus, mas se desviar do mal, se desviar das coisas erradas.
Não pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Não é vencendo o mal com o mal, mas sim com o bem. Fazer o bem àquele que te faz mal. É difícil, né? Mas é possível, porque o amor de Jesus Cristo, ele está acima de tudo e de todos. É um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor puro. Se eu amar só quem me ama, que recompensa eu terá? Nenhuma, meu irmão. Você tem que amar aqueles que te odeiam, orar por aqueles que te odeiam, para que eles tenham discernimento, sabedoria, porque ele não tem o Espírito Santo, mas você que é crente tem o Espírito Santo. Então é diferente. Não podemos pagar o mal com o mal. Se um nos dá uma pedrada, nós não podemos também dar uma pedrada na pessoa da mesma forma, mas sim orar e entregar nas mãos de Deus por essa pessoa que não tem entendimento, que não tem sabedoria ainda, para conhecer a verdadeira palavra de Deus, a palavra de libertação, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os meus seguidores e que Deus esteja abençoando cada dia mais os seus projetos, os seus trabalhos. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Sempre o Senhor em primeiro lugar, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Não podemos esquecer disso. Muitas das vezes nós esquecemos disso, de fazer algo e colocar Jesus primeiro plano. E depois é tarde. Aí depois o negócio não dá certo e a pessoa fala, oh meu Deus, o que é que houve? Não sei porque não deu certo, porque nós esquecemos daquele que nos amou, daquele que morreu por nós na cruz, daquele que nós não merecia o céu e sim o inferno, mas através da morte de Cristo e por a graça não merecida, Deus nos alcançou com a sua graça e a sua misericórdia e nos perdoou e nós temos aí o livre-arbítrio para ser salvo através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.